Nacional. Só que apareceu aqui, interrompi a gravação. Pronto, tá gravando Mas já já. tá gravando, pô, já tá gravando. Aí eu posso tirar esse xizinho daqui? A presença também do professor de Serra Branca aqui, de matemática, Anatone. Seja bem-vindo. Então, é só o André entrar aqui para a gente direcionar. José Anatônio. Ele viu o convite já? Viu? Tá dizendo ok, entrando já. Aqui, ó. Okay. Então, gente, enquanto ele entra, né, junto ao Grupo Fênix, né, eu falo ou você fala, Vitória? Pode falar. Nós do Grupo Fênix, né, do Clube de Protagonismo Fênix, né, liderado aí pela nossa protagonista Vitória, agradecemos ao professor Alain, né, pela a proposta de, junto com o Grupo Fênix, trazer uma palestra dessa, tão importante, né, e os alunos têm uma familiarização enorme com o André, né, assim, porque compartilham, seguem, assistem, né, e o quanto eles ficaram felizes em saber, né? Então foi um momento quando eu disse, Alain, deixa eu compartilhar com a escola de Serra Branca também, que foi parceira nossa durante esse ano, porque como eu digo, Alain, é algo ímpar, né? Você conseguir trazer ele para a nossa escola só você mesmo, cara, para conseguir. Então, desde já, a gente agradece aos nossos convidados de Serra Branca, esse Ignácio Antonino. Sejam todos bem-vindos à família Toll. Sejam bem-vindos os meus protagonistas queridos e amados. Isso tudo é para vocês, né? A gente pensa na educação pensando em vocês. Parabéns ao grupo de protagonismo Fênix, né? Entrou também a professora Cátia Carina Mesquita, de Serra Branca. Então, tudo é feito para vocês, para a educação, para a melhoria na educação, porque, como eu digo a vocês, a gente vai além de conteúdos da BNCC, né? A gente também trabalha para o projeto de vida do nosso aluno, né? Para os sonhos de vocês. Então, professor Alain, para quem não sabe, Alain professor Alain é radialista há muitos anos, radialista conhecido, né? Está em vários jogos por aí. Então, Alain ele tem um conhecimento muito amplo com o pessoal da área e ele conseguiu trazer para a nossa escola essa roda de conversa, né? Bastante rica. Então, desde já, sejam bem-vindos aos nossos professores que estão aqui da nossa escola, aos nossos professores que estão aqui da nossa escola também. Obrigada pelo apoio, certo? E, Alain, gratidão, gratidão, gratidão por um momento como esse. André já entrou? Eu que agradeço, Ana. Seja bem-vindo, André. Quanta honra! Gente, liguem os microfones aí, uma salva de palmas, por favor, gente, que esse momento é ímpar. Liguem os microfones aí, alunos. Show de bola! Seja bem-vindo, André, à família Toll. Alain, esse momento é todo seu. O microfone do senhor tá desligado. Eu tive contato com Agora sim. Obrigado, gente. Obrigado pelas boas-vindas. Desculpa que estava mutado aqui. A honra é minha. Eu tive contato com o André. Boa tarde, André. É um cara super atarefado. E eu conheci o André aqui no jogo Campinense e Asa, na final da Copa do Nordeste. E a simplicidade em pessoa. Fiquei fã desse cara desde aquele dia. Eu já gostava. Depois que eu conheci pessoalmente, fiquei mais fã ainda. E veio na mente a ideia de convidá-lo. O problema de André participar é só questão do tempo, que o tempo dele é muito corrido, devido às atividades. E ele, na mesma hora, aceitou. Só faltava ajustar. E eu estava sempre aperreando, esse dia pode. Não, cara, esse dia eu estou em tal canto, vou poder esse dia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E nós temos aqui, ele vai ficar pouco tempo, já que ele tem compromissos, não vai poder ficar a tarde toda. Como eu falei a vocês, vai ser um pedacinho do tempo de vocês. Mas aqui, André, eu sou Alain Roberto, professor de História, de Artes, de Eletivo e também locutor esportivo da Rádio Correia FM de Campina Grande. Temos aqui a professora Ana Luísa, de Matemática, o professor Dinho, de Matemática, o professor Bosco, de Sociologia e Filosofia. Temos também aqui os alunos da escola Teodósio Oliveira Ledo, da cidade de Boa Vista. E temos também professores da cidade de Serra Branca, também aqui no Cariri Paraibano, e alunos da escola. Ana Luísa, apresenta aí os outros professores da outra escola. Ignácio Antonino, a gente tem aqui a professora Carina, de Serra Branca, o professor Anatone, né, os professores de Boa Vista da nossa escola também, e a gente está aqui
com o Clube de Protagonismo da nossa escola Fênix, né, que é um grupo formado por alunos, André, que promovem palestras de incentivo, de motivação para os demais alunos. Então, eles são verdadeiros protagonistas. A começar aqui, ó. André, boa tarde, seja bem-vindo à nossa escola e à escola de Serra Branca também. Inácio Antonino, não é isso? Acertei, Ana? Isso. E obrigado pela sua participação, André. Imagina, eu que agradeço. Eu sinto muito pela demora. A gente não tem uma programação muito certa do que vai ser a nossa vida. Quando você é narrador esportivo, você sabe disso, porque a gente não sabe se a gente vai trabalhar no jogo desse final de semana, se a gente está na escala desse jogo, se a CBF vai confirmar ou não o jogo. Só saiu ontem a tabela dos jogos finais do campeonato, agora de novembro, inclusive. Então eu não sei onde eu vou estar na semana que vem e a gente acaba que acontece de ter um diazinho tranquilo, aí você tira um dia para descansar, então eu peço desculpas aí, mas estou aqui à disposição para trazer uma palavra para vocês. E aí, pessoal, alguém quer ser o primeiro a conversar com o André? Eu vi com o professor... Eu queria antes, Alan, rapidinho, passar para ele, né, e se algum professor de Serra Branca e daqui quiser me ajudar também, podem ligar os microfones. Nossa escola nossa escola é uma escola cidadã integral, que tem um projeto de vida do aluno como o coração da nossa escola. Então, nossas aulas vão além dos conteúdos da BNCC. Nós temos uma disciplina chamada Projeto de Vida, que contribui muito para a realização dos sonhos dos nossos alunos. Então, no início do ano, né, esses alunos, eles falam dos sonhos dele, tudo, e nossa escola trabalha em cima desses sonhos. E nossos alunos se destacam bastante na área esportiva, né, Alan? Eles gostam bastante. Então, a gente sempre procura promover, sempre procura trazer para eles aquilo que eles tanto pedem a gente, né? Então, desde já, só para passar um pouquinho, né, qual é a modalidade da nossa escola, tanto a Ajeitado de Serra Branca ainda fora ser integrar uma escola técnica, né? Que legal. Então, só passando um pouquinho do perfil das nossas escolas e o trabalho que nós temos em relação ao projeto de vida dos nossos educantes. Que legal, eu acho interessante porque... Pode falar. Assim, porque muita gente acha que o esporte ele não caminha lado a lado com a educação e com as outras esferas da vida, né? Sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida... E é tudo parte de um grande projeto de vida e de futuro e que vocês, alunos aí, não devem nunca abandonar. Não é porque alguém algum dia falou, olha, você joga muito futebol, que você vai esquecer do resto da vida para tentar jogar bola. Porque pode ser que não dê certo enfim, e mesmo que dê certo, você com certeza vai ser um melhor atleta se você tiver cuidado da outra parte, das outras esferas da sua vida. Então, eu acho muito interessante porque a gente acaba cruzando com muitos atletas mesmo hoje e com muita gente que não foi, que usou o esporte para crescer como pessoa, como indivíduo, mas que seguiu por um outro caminho, que depois de um tempo falou, olha, não é isso que eu quero da minha vida, eu quero fazer aqui uma profissão que eu sonhei e tal. Então, é muito importante que o esporte seja uma parte da sua vida. Show de bola. Então, Alan, vamos começar, né, com os próprios protagonistas, né, deixar esse espaço para eles, né, para fazerem perguntas relacionadas aos sonhos, relacionadas às curiosidades, aproveitar ao máximo esse momento, né, que é de vocês. Eu tinha combinado uma coisa com o André, mas vamos mudar aqui a roda, né, André? Não, então faça. Então faça como você combinou. Não, porque ele tinha me perguntado como era o perfil dos alunos. Eu disse, não, é aluno de primeiro, segundo, terceiro ano, médio. Mas para ele contar a história dele, essas coisas, a gente já sabe, né? Então vamos deixar os alunos mais à vontade aí. Não, mas pode deixar ele contar. A história dele serve de espelho para muitas pessoas, né? A gente sabe que quando a gente traça os nossos sonhos, nosso projeto de vida, a gente tem espelhos. A gente sempre se espelha em alguém para que a gente queira realizar os nossos sonhos. Fica à vontade nesse momento, André. Eu acho o seguinte, eu vou resumir de uma forma bem direta, assim. Eu, como todos vocês, tinha meus sonhos. E eu tive meu sonho de garoto quando eu ouvi uma transmissão de futebol no rádio. E eu falei, eu quero falar no rádio. E eu corri atrás desse sonho. Até um momento que eu achei que não fosse acontecer mais.
Mas eu continuei e batalhei. Eu queria narrar no rádio, e aí eu comecei como repórter. Quando eu finalmente tive a chance de falar no rádio, não foi narrando o jogo, foi reportando, como trabalho de um repórter, fazendo cobertura dos clubes e tal. E aí um belo dia caiu no meu colo uma oportunidade, um narrador faltou, enfim, e falaram, olha, você não quer tentar? Você não quer narrar você? E eu falei, quero. E aí eu não fugi do meu sonho, não. Eu aceitei o desafio e a partir daí, muitos anos depois que eu tinha sonhado em falar no rádio, eu realizei o meu sonho de narrar um jogo. E aí a vida me encaminhou para a televisão, para algumas outras, né, atividades. E hoje eu faço bastante coisa na internet, eu faço coisa fora, palestra, bato papo com os alunos, ajudo, aconselho, mas tudo começou com um sonho, tudo começou com olhar lá na frente e por mais difícil que pudesse parecer, eu segui, sabendo que eu não ia, eram 20, 30 obstáculos para eu chegar lá. Eu não ia passar os 20, 30 de uma vez só. Ia passar um, depois ia passar outro, ia ter dificuldade no quarto, quinto, ia ter que voltar um pouquinho, ia ter que seguir de novo, ia aparecer uma situação aqui que, de repente, a velocidade para ultrapassar esses obstáculos não seria a velocidade que eu queria, mas seria a velocidade que o momento me proporcionava. Então, com muita paciência, mas sempre lutando, com o sonho ali vivo, eu segui adiante e posso garantir que hoje eu realizei, acho que todos os meus sonhos. Ainda tenho muita coisa para fazer, muita coisa que eu quero fazer, mas o principal dos meus sonhos, que era falar no rádio, eu consegui. Então, por mais longe e distante que pareça o sonho de vocês, vale a pena ser sonhado, vale a pena, porque nenhum sonho é maior do que você possa alcançar. Alguém quer falar? Podem levantar as mãozinhas, gente. Liguem o microfone e podem começar a perguntar, viu? Perguntem aí. Eu não vou ler pergunta, não. Vocês perguntem hoje aí. Cauã levantou a mão aí. Cauã, vamos ver primeiro o Cauã que levantou a mão no áudio, aí a gente lê as perguntas. Cauã. Boa tarde, André. Eu tô muito nervoso. Sabe por que eu tô nervoso? Mas assim, eu queria falar, é uma honra estar falando com você, né? E eu queria saber, assim, o que te motivou a fazer o que você tanto sonhou, né? Que é a narração de jogos e tudo que você faz, né? O que te motivou? Cauã, olha só, eu tenho a sensação que todo mundo que trabalha no jornalismo esportivo, que é o que eu faço, quem narra um jogo, quem reporta um jogo, ele começa apaixonado por um time. É como eu acho, tá? Vai ter um monte de gente que vai falar, não, eu não tenho time, não, eu não sei o quê. Todo mundo tem um time. Então, a minha paixão começa sendo corintiano, cara, gostando do meu time, e eu morava longe da cidade do meu time, então eu não morava em São Paulo. Por conta do meu pai, que era jornalista, eu morei fora do Brasil, eu morei em outras cidades, morei em Salvador, que é aí mais perto de vocês, morei em vários lugares, mas morava sempre longe do meu time. Então, a forma que a gente tinha de acompanhar o Corinthians, nesse tempo não tinha, cara, internet, não tinha televisão, não tinha aqueles sites que você entra para ver um jogo meio com a transmissão meio esquisita, mas que você vê. Eu tinha que ouvir no rádio. Então, aquilo, a vontade de saber quanto está o Corinthians, se o Corinthians está jogando bem, se o Corinthians não está jogando bem e tal, aquilo me despertou. Olha lá, ó, tem corintiano aí na live. Foi a paixão pelo meu time. Claro que depois de um tempo, antes que alguém pergunte, não é que você deixa de lado a paixão pelo seu time. Seu time continua sendo especial e para sempre vai ser especial. O Corinthians na minha vida sempre vai ser especial. Mas você conhece pessoas de outros clubes, você conhece pessoas do seu clube, que não são pessoas tão bacanas assim quanto você imaginava. Você conhece ídolos da história do seu clube, mas também de outros clubes. E aí a paixão, ela vai ficando diferente. Você quando está narrando um jogo, você está narrando não só para o torcedor de um time, mas você está narrando do outro. Então as coisas vão mudando. Depois de um tempo, você se acostuma a ser mais isento e mais imparcial e entender que o seu time foi o que te levou até aquele momento. Mas a partir daí você tem que ser um profissional e tem que narrar para todo mundo. Então, mas começa assim, começa me apaixonando pelo time, que pode ser também, gente, se apaixonar pelo esporte.
Pelo esporte. Ó, eu gosto muito de... Eu era apaixonado pelo Corinthians, né? Mas eu gostava muito de jogar basquete. Jogar basquete. Eu não tinha time que eu torcia de basquete quando eu era garoto. Eu queria jogar basquete. Então eu me apaixonei também pelo esporte basquete. Então a paixão ela tem que ser ou pelo time ou pelo esporte, mas paixão. Basicamente, assim que apareceu. Show de bola. Tem uma pergunta aqui no chat, Alan, que foi... Cadê? Antônio Braz. João Pedro, o que você sentiu quando o Cristiano começou a seguir você? Então, antes dele responder, gente, eu queria pedir desculpas, eu não tinha visto a professora Simone de Serra Branca, que é jogadora, viu, André? Temos uma professora aqui, que era do time de Serra Branca, Simone. De futebol? Então, Simone, seja bem-vinda, viu? Então, André... eu também sou jogadora, viu? É Vitória. Também, Vitória. Então, perguntando aqui, como é que você se sentiu quando o Cristiano Ronaldo começou a seguir você? Então, ó, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu fui surpreendido, eu não imaginava. Alguém que me contou, eu não sabia. E aí eu tô aqui em casa faz alguns dias, sei lá, uns 10, 15 dias. E alguém falou, caramba, o Cristiano Ronaldo te segue, você viu? Eu não tinha visto, vi. E assim, eu vou ser... não pensem que é falsa modéstia, não, tá? Eu fiquei muito feliz mesmo, mas eu não coloquei isso como algo maior do que ele é. Que é uma pessoa que viu uma narração minha um dia, ou duas, ou três, achou legal, a irmã dele já tinha falado comigo aqui e tal, e falou, pô, deixa eu seguir esse cara aí. Eu não me acho uma pessoa mais especial que ninguém porque ele me segue. E também não dou tanta importância assim a quem te segue, a quem te deixa de seguir, se você tem muito seguidor, se você tem pouco seguidor. A minha vida não é uma vida para mostrar para as mídias sociais. As mídias sociais, elas são importantes, elas hoje fazem parte da vida de todo mundo. É legal, mas é uma vida também meio irreal. Todo mundo é feliz nas mídias sociais, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é... E a vida não é só isso, né? A vida não é só isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz, mas é só mais um momento legal da minha vida. Eu não sou especial porque o Cristiano Ronaldo me segue ou me deixa de seguir, né? Ótimo. O Alan, tem uma pergunta aí de Robson Júnior, eu acho que ele é de Serra Branca, da escola. Você quer ler ou eu leio? Pode ler que eu estou procurando aqui as perguntas, que tem muita coisa chegando aqui. Eu posso ir lendo essa enquanto você vê as outras? Pode. Você ficou... Isso é uma pergunta de Robson Júnior, creio eu que é aluno lá. Você não chamou outros alunos, não, né? Só os meus mesmo, né? De Não, Serra Branca? Serra Branca. Você ficou nervoso na primeira narração? Claro, e continuo ficando até hoje. Até hoje, se você não tem um friozinho na barriga, é porque alguma coisa está errada, porque alguma coisa não tá funcionando certo. Eu acho que o medo faz parte, e ainda bem que a gente tem medo, né? Porque se a gente não tivesse medo, a gente fazia um monte de besteira na vida. Então, eu acho que toda vez que eu abro um microfone, que eu vou falar, seja aqui para vocês, ou seja para milhões de pessoas que estão me vendo num jogo grande, numa final de Champions, a responsabilidade é enorme. Eu tenho uma responsabilidade quando eu falo as coisas. Então, claro que dá medo. Dá medo, pô, e se eu falar uma besteira? E se eu errar o nome de um jogador na hora do gol mais importante da final da Champions? E se eu falar que foi fulano, mas foi Beltrano? Né? E faz parte. Isso me deixa mais atento, isso me deixa mais focado, isso me deixa mais com a minha atenção mais direcionada para o jogo, direcionada para a transmissão. Então faz parte. O frio na barriga e o medo e o nervosismo, eles fazem parte da minha vida. A Ruth Kézia, que é nossa aluna do terceiro ano, ela faz uma pergunta aqui: qual é a sua narração que você mais gosta? Eu tenho várias, assim, mas eu tenho uma narração no geral, que eu gosto muito, que é a narração do Mundial Feminino de Handebol, que muita gente me lembra como o cara que narra Champions, que narra, né, Campeonato Brasileiro hoje, e que narra os grandes jogos do Cristiano, do Neymar, do Messi, mas eu tenho uma conquista muito especial, que é o Mundial inédito do Brasil, das meninas do Brasil de handebol. O Brasil nunca tinha sido campeão mundial de handebol,
André, inclusive, o Hélio, meu irmão, colocou no chat uma das maiores narrações, título mundial do handebol feminino. O Hélio colocou aí. E é uma narração muito especial para mim, porque eu conheço a maioria das jogadoras e da comissão técnica e tal. Então eu sei jogar futebol no Brasil, quando você chega num estágio, né, dessas grandes estrelas que eu narro, é fácil. É fácil. Você só precisa fazer o seu, né? O resto todo mundo faz por você. Você pega um jatinho para viajar, você fica nos grandes hotéis, você fica... E essas meninas não, essas meninas batalharam muito e roeram muito o osso até chegar no momento de serem campeãs mundiais. Então é um negócio que eu dou muito valor e foi uma narração muito especial. Já faz um tempinho, foi em 2013. O ano da conquista da Copa do Nordeste. Ô, Alan, tem uma pergunta aí de Augusto. Tu lê aí, por favor? O jogo mais emocionante que você narrou, Barcelona e PSG? É um dos. Eu acho que é emocionante porque é completamente inesperado, né? Porque foi um 6-1. Ninguém mais imaginava que o Barcelona conseguisse virar aquele jogo. Então é sim um jogo muito especial. Mas, por exemplo, nesse Mundial aí de handball, tem um jogo das quartas de final contra a Hungria que ele vai para 2 prorrogações. Eu quase tive um treco narrando, assim, porque torcendo muito pelo Brasil. Então, assim, tem vários jogos emocionantes. Mas aquele que mais gente viu, que mais gente se identifica, é o Barcelona e PSG. Ai, Alan, tô arrepiada, viu, Alan? Gratidão pelo momento que tu tá promovendo pra gente. Aí tinha o Hélito, que mesmo antes de André falar, o Hélito já estava destacando lá uma das maiores narrações. E tem outra pergunta aí, Alan, de Robson Júnior. Tem o do Robson e tem o Antônio Braz, que é nosso aluno. O Robson Júnior pergunta quais os narradores que você se inspirava? Ou qual narrador que você se inspirou? Então, eu me inspirava muito no rádio quando eu comecei, né? Eu queria ser o Osmar Santos, eu queria narrar que nem o Osmar Santos, que é um narrador de rádio aqui de São Paulo. Ele parou de narrar porque ele sofreu um acidente nos anos 90 e perdeu a fala. Enfim, infelizmente ele parou de narrar, mas é um cara que tá aqui entre a gente, graças a Deus. De vez em quando eu encontro com ele. E Galvão Bueno, cara. Galvão Bueno é um cara que eu admiro demais. E quando eu era garoto, eu na televisão olhava pro Galvão, no rádio, eu ouvia Osmar Santos. Então são os dois caras. Mas eu respeito muito todos eles. Claro que eu tenho as minhas preferências. Eu gosto mais de um do que de uns do que de outros, porque pelo meu estilo, pelo meu gosto pessoal. Mas eu admiro e respeito muito todos eles, porque não é fácil você fazer uma narração esportiva, cara. Você não é só o jogo é o de menos, o jogo é o mais fácil de narrar, mas você tem que se preparar, saber exatamente o que você está falando, saber exatamente que competição que você está narrando, o que está acontecendo por trás daquele jogo, qual a história a ser contada, o que está acontecendo, né? Então, eu respeito muito todos os narradores esportivos. Antônio Braz, ele coloca aqui 2 perguntas. Qual foi, deixa eu achar aqui, qual foi sua sensação ao narrar o gol de Neymar em 2015, em que você fala, seu sonho está realizado, menino? E a outra, R9 ou R10 da seleção 2006? 2006? Acho que 2006. R10 ou R9? Acho que 2006 já é o Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que o Ronaldinho Gaúcho foi mais. O Ronaldinho Gaúcho estava vindo do auge. O outro Ronaldinho foi década de 90, né? E 2002 ele faz uma grande Copa do Mundo também, mas eu acho que 2006 eu sou mais o Ronaldinho Gaúcho. Tava perguntando Qual foi a sensação ao narrar o gol do Neymar em 2015? Neymar. Então, aquele gol do Neymar, o Neymar estava fazendo um gol numa final de Champions. E eu estava narrando um gol pela primeira vez no estádio, numa final de Champions. Eu já tinha narrado algumas finais, mas todas pela televisão, todas narrando aqui do Brasil. E aquela final, que foi na Alemanha, era a primeira vez que eu estava no estádio, narrando uma final de Champions. E estava do lado do Zico. O Zico estava comentando comigo. Então, aquela narração, ela é para o Neymar. Eu estou falando do Neymar, que está realizando o sonho dele, mas estou falando de mim também. É uma mistura ali que acontece naquele momento, porque eu também estava realizando o meu sonho. Então, o seu sonho está realizado, menino? Era você. Era o sonho dele, mas era talvez muito mais o meu do que o dele. Ana Luísa, tem outra pergunta aí, né?
Acho que ela teve que Sim, sair. Alan. Ah, não, tá aqui. Inclusive, não, eu tô aqui. Eu vou perder a fisioterapia, já mandei a mensagem. Vitória, Tem a pergunta aqui, R1099. André, qual foi sua maior conquista de toda a sua vida? Ou você tem algo para conquistar ainda? De Cauã, nosso aluno aqui. Ó, Cauã, cara, a minha conquista, ela é, nos tempos que nós estamos vivendo, a minha conquista é diária de ter saúde e de estar, sabe, e de estar aqui podendo falar com vocês, podendo servir de inspiração para vocês, podendo estar servindo de pai para o meu filho, podendo estar servindo de amigo para os meus amigos, de irmão para o meu irmão, de filho para os meus pais. Nós estamos vivendo momentos em que a gente, né, percebeu que a vida, ela está, a qualquer momento a gente pode dar um descuido por nossa culpa ou por uma coisa que tem acontecido, que a gente viu agora no mundo inteiro. Então, ter saúde e poder estar ainda ativo e proporcionando a alegria e emoção e cuidados com as pessoas que eu gosto, já é uma grande satisfação. Agora, eu imagino que você esteja perguntando profissionalmente, eu gostaria de narrar o Brasil numa Copa do Mundo. Gostaria de narrar o Brasil numa Copa e talvez eu consiga, talvez eu não consiga, porque agora já não depende mais de mim, agora depende da emissora que eu estiver trabalhando ter os direitos de transmissão, então eu estou fazendo a minha parte. Se der certo, realizarei meu sonho, mas se não der, cara, eu vou estar satisfeito de estar vivo e saudável. Ótimo. Vitória, lê aí a pergunta de João Pedro. Vitória, que é uma das protagonistas, a líder do Grupo Fênix, do Clube de Protagonismo, desculpa. Lucas perguntou. Não, João Pedro. João Pedro. Se Lucas fosse titular na final da Champions, você acha que o Tottenham tinha chance contra o Liverpool? É que essa é uma pergunta que muita gente faz, porque eu critiquei muito o técnico desse time por não ter colocado o brasileiro, o Lucas, em campo, porque só para as pessoas que não sabem o que aconteceu, o Lucas fez 3 gols na semifinal. O time dele precisava ganhar de 3 e ele fez os 3 gols na semifinal e classificou o time para a final. E aí o técnico não colocou o cara como titular na final. E aí os deuses do futebol não tem como dar uma final, um título de presente pro cara. O cara que faz 3 gols e o técnico não coloca para jogar, não dá, né? Aí não dá. Não dá. Tem aqui o Caio César, de Serra Branca, que inclusive ele levantou a mão agora. Caio, eu vou ler o que você colocou no chat e você liga o áudio para poder falar, o microfone. Caio botou aqui, manda um abraço para o Campinho de São Miguel, para você mandar um abraço para o Campinho de São Miguel. Um abraço para todo mundo do Campinho de São Miguel. Pode falar agora, Caio. Eu só queria dizer que foi muito emocionante aquela narração sua quando o senhor gritou Lucas! Valeu. Obrigado. Andrei coloca, na sua opinião, quem é melhor, Messi ou CR7? Ih, cara, Mas tem uma antes, Alan. Essa pegou. Assim, eu acho que a gente tem que ser grato por ver os dois em campo, né? Porque a gente está vivendo uma era de ver 2 dos maiores de todos os tempos. Eu tive sorte de fazer vários momentos históricos dos dois. Eu acho que eu acabei fazendo mais jogos históricos do Cristiano do que do Messi, por coincidência de escala, enfim. Se os dois estivessem jogando no mesmo horário, eu não conseguia narrar o jogo dos dois, né? Tinha que narrar de um ou de outro. E, por coincidência, eu narrei mais momentos históricos do Cristiano. Eu acho que Deus deu mais repertório pro Messi. Eu acho que o Messi é mais divino, para pegar uma licença poética, tá? Porque Deus tem maiores preocupações do que jogar bola e ver, mas eu acho que ele tem mais dons do que o Cristiano. Mas o Cristiano, ele é um fenômeno, ele é um cara focado, determinado, obstinado. Então eu admiro muito os dois, cada um no seu estilo. Tem uma pergunta de Robson Júnior. Leia. Já passou algum mico ou alguma vergonha quando estava narrando? Vários. A gente faz parte da nossa vida. A gente tá tanto tempo no ar,
e falando tanto. Às vezes eu faço transmissões que eu entro no ar 4 horas antes do jogo e saio 2, 3 horas depois. Então você imagina, 4 horas antes, com as 2 horas do jogo, com mais 2 horas depois, são 8 horas no ar. Então, às vezes você fala umas besteiras, tal, isso faz parte. Agora, eu nunca falei uma besteira que fosse algo grave, algo sério, algo, né, que comprometesse uma pessoa ou uma situação. Sempre aquele negócio de errar o nome de um jogador, de contar uma história achando que foi em tal ano e é outro ano. Coisas assim que acontecem que você vai acumulando muito tempo de informação na sua cabeça e às vezes você... Mas assim, equívocos, né? Não grandes erros, não grandes erros. Eu tenho Tem uma aqui... pergunta aí de Enzo, Alan. Oi, Ana Luísa. Tem uma pergunta aí de Enzo. Tá vendo? É de Enzo. Eu tenho aqui na sala ainda o professor Bosco, o professor Anatônio, o professor Dinho, que se quiserem se pronunciar, fiquem à vontade aí. Professora Karina e Simone também estão na sala. Ele não está As aparecendo para mim. mulheres também gostam do esporte, rapaz. Ele não está aparecendo para mim, sabe? Tá pensando que nós é o quê, parceiro? Inclusive tem uma atleta aí, Simone era destaque no futebol de Serra Branca. Professora Simone. Eu não tô Ela... achando que- Ana, não vamos exagerar, não, Ana, por favor. Olha, exagero. Tem uma pergunta de Enzo aqui. Na sua opinião, o time do PSG está jogando tão mal? É culpa do técnico? Eu acho que também é. Acho que também é culpa do técnico. Que é esse que não colocou o Lucas, por coincidência, na final da Champions. Eu acho que é culpa dele também. Professor Anatônio levantou a mão aí, Alan. Pronto, professor, fica à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Uma emoção muito grande estar aqui com vocês também. A minha pergunta é o seguinte: qual é a sensação de ter que esperar a decisão de um VAR para poder narrar um gol, naqueles lances polêmicos? Mudou um pouquinho, né, a forma de narrar futebol, porque você precisa... O que eu mais sinto é quando o narrador percebe que vai ser gol, mas ele ficou impossibilitado de gritar o gol na hora, porque o bandeira errou, ou porque acontece bastante. Você narra o gol, você pressente que o cara estava na condição legal, não estava impedido, e você começa a narrar o gol, ficou uma narração bonita, você pegou na hora certa o toque de cabeça do cara, por exemplo, tal, e aí quando você está no meio do grito de gol, você vê o bandeira levantando, todo mundo parando de comemorar, aí você fala, putz, cara, ele vai parar, vai ver, vai voltar e vai dar o gol, eu vou ter que gritar o gol de novo. Então, assim, é uma maneira diferente de narrar futebol hoje. Mas a gente vai se adaptando. Às vezes, se o lance é muito emocionante, eu narro de novo. Se criou uma expectativa muito grande, eu narro de novo, tal. Mas mudou a forma da gente narrar futebol. Bosco está aqui? O aluno Antônio levantou a mão aí, Alan. Fala, Antônio Braz. Boa tarde. André, eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se o senhor por acaso assistiu o jogo do Flamengo e a Chapecoense dessa última semana. E eu queria saber de um dos escândalos que aconteceu sobre os erros que estão acontecendo no VAR aqui no Brasil. O que o senhor tem a falar sobre isso? E a arbitragem também que está muito errada. A gente está vivendo um momento de arbitragem no Brasil, por isso que é bom vocês estarem preparados. O que vocês escolherem fazer na vida, estudar para aquilo, né? Se dedicar e focar, porque não é só o Cristiano Ronaldo que tem que treinar, né? O engenheiro ele tem que estar sabendo o que ele vai fazer para poder assinar um projeto final de uma ponte, de um viaduto. Um professor ele precisa saber o que ele está fazendo para poder dar uma aula e não falar nenhuma besteira. E em qualquer ramo de atividade que você for trabalhar, você tem que treinar para aquilo, você tem que estar preparado para aquilo. Então, o que a gente tem no Brasil é algo que muitas vezes nem é culpa do árbitro, porque o árbitro ele tem outra profissão. Então, tem o árbitro que também é dentista, tem o árbitro que também é o esporte, árbitro de futebol, arbitrar futebol, ele é um esporte amador no Brasil.
Ele não é profissional. Então, todos os árbitros têm outras atividades. E é complicado você exigir um treinamento e um nível europeu desses caras. Então, assim, vivemos um momento delicado. Eu procuro entender o lado do árbitro. Muitas vezes são lances muito difíceis, mas eu não vi esse jogo particularmente. Eu quando consigo ter uma folga, quando eu consigo ter um tempinho de descanso, e eu consegui alguns dias, eu só volto a trabalhar no final da semana, consegui alguns diazinhos aí, eu não fico assistindo muito futebol, porque senão eu dou uma respirada, eu tento viajar, eu tento ver outras coisas, filme, série, ler muito, eu gosto muito de ler, e então eu procuro não ficar só no futebol. Quando eu tenho uma folguinha, eu dou uma respirada. De todos os pergunta, viu, Alan? É pergunta no chat, que eu me perdi. estádios André movimentou geral. Tem duas perguntas aqui. Uma, eu passei em branco, passei batido, mas qual foi o jogo mais emocionante que você narrou da Copa do Nordeste? Acho que foi do Vinícius. E a outra do Breno Santos, de todos os estádios e palcos esportivos, onde narraste, quais os melhores para trabalhar e quais dão saudade? Ah, cara, eu gosto muito do estádio chamado Fonte Nova, em Salvador, porque é o estádio que eu ia quando era garoto, quando eu morei em Salvador, e hoje ele está completamente reformado e reconstruído por conta da Copa do Mundo, e ele continua lindo, maravilhoso, é um estádio que para trabalhar é muito bom, mas hoje existem muitos estádios no Brasil para trabalhar, ótimos, no mundo inteiro, tem estádios que são realmente maravilhosos. E da Copa do Nordeste, cara, eu vou ser bem sincero, por ter morado no Nordeste e por ter tanta saudade, daí é onde eu quero voltar. Quando tudo isso aqui acabar, eu moro em São Paulo hoje. Quando tudo isso aqui acabar, eu quero voltar a morar em Salvador, eu quero voltar a conviver aí, eu adoro. Eu tenho todos os jogos que eu narro da Copa do Nordeste como especiais, juro mesmo, todos. Fiz uma final maravilhosa na Fonte Nova, que eu disse agora, que o Bahia foi campeão, fiz final no Castelão, eu fiz finais aí em Campina Grande, aí perto de vocês, duas, eu tive aí no Campinense Asa e depois no Campinense Santa Cruz, então, cara, lá, ó, e aí eu sei como é que é a rivalidade, eu sei dos raposeiros com os 13 anos, né, eu sei, então, assim, eu tenho com muito carinho, cara. Todas as transmissões, todas as Copas do Nordeste que eu fiz, eu tenho com muito carinho. Eu tava querendo eu e a Alan, bota no Campinense e eu a 13 anos aqui, ó. Todo mundo sabe que o maior da Paraíba é o 13, pô. Isso aí, Vitória. Vamos lá para mais perguntas? Bosco levantou a mão aí. Vamos lá, professor Bosco. André, sobre essa, é uma questão assim que sobre o futebol, né? De certa forma, a sua narração deu uma visibilidade enorme ao futebol. No futebol, uma parte do Nordeste através da Copa do Nordeste, né? Essa visibilidade que, antes da Copa do Nordeste, o futebol era muito centro-sul, e alguns times como o Sport, principalmente o Sport, né? E alguns Ceará e Bahia, que tinham uma visibilidade. A importância da Copa do Nordeste, quando começou a ocorrer, e a narração e a transmissão desse campeonato potencializou, deu outra visibilidade, não só ao seu trabalho, também, ao futebol do Nordeste, na sua avaliação, na sua opinião, e antes era meio que marginalizada essa região daqui mais oriental. Time, não sabe se é nota de 50 não, é? Sim. Simone, seu áudio tá ligado? Tem alguém com áudio ligado. É Simone. O Bosco, eu tenho certeza que a visibilidade do futebol do Nordeste aumentou depois do que o esporte interativo, então, agora é TNT, enfim, Turner, Warner Media, cada dia tem um dono, a minha empresa faz parte da mudança da comunicação no mundo e tal, mas eu tenho certeza que o que a gente fez com a Copa do Nordeste abriu os olhos do Brasil inteiro. O Nordeste, ele sempre foi um grande revelador de jogadores, não só o Nordeste, tá? O norte do país,
O Pará é um estado maravilhoso em que se respira futebol. Enfim, tem muita coisa que acontece no Brasil que não é só... Isso através da Copa Verde, né? Copa Verde. Também. Então não é só o Sul e o Sudeste que jogam bola e que são apaixonados por futebol, muito pelo contrário. A paixão do torcedor do Nordeste, do torcedor do Norte pelo futebol é um negócio fantástico. Então, a maneira como a gente fez de mostrar para o Brasil inteiro, de fazer grandes eventos, de valorizar, de mostrar a festa do torcedor, eu acho que sim, mudou a forma como o Brasil vê o Nordeste. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito olho torto, ainda tem muita virada de rosto para o que acontece em qualquer outro lugar do Brasil, que não seja Rio, São Paulo e um pouquinho de Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mas está diminuindo, cara. Está diminuindo e é na marra, porque está acontecendo, porque o futebol do Nordeste está mostrando, com organização, com grandes campanhas e tal, está mostrando que, olha aqui, ó, vocês não vão respeitar a gente por bem, vocês vão respeitar por mal, perdendo da gente e com os outros times brigando por títulos, e então, né, eu acho que está acontecendo essa mudança assim. Ela é lenta, mas ela está acontecendo. Meu esposo está até lembrando aqui, André, que você chamava Lampions League, né? Continua sendo chamada assim, a competição de Lampions League. Isso. Eu tenho uma pergunta. Caio César. Fala lá, Vitória. Vitória. André, o senhor pode mandar um abraço para a escolinha PJB de Pedras de Fogo? PJB? Isso. Da onde, cara? PJB, eu só não entendi de onde é, mas um abraço pro pessoal da escolinha PJB. Serra Branca. Sucesso aí. Serra Branca. Obrigado. André, o senhor já narrou algum time feminino? Aí eu coloquei, se não, tem vontade? Engraçado, de futebol feminino, não. Ah, não, narrei sim, narrei. Minto, narrei a Copa do Mundo de 2011. Narrei a Copa do Mundo de 2011. O Brasil, infelizmente, foi eliminado numa semifinal. Essa Copa do Mundo foi na Alemanha e a seleção do Japão foi campeã do mundo. Mas foi a única competição até hoje que eu narrei de futebol feminino. Já narrei vôlei, basquete, handebol, já narrei vôlei de praia, muita coisa. Mas futebol foi a única. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem ganha a Libertadores? Rapaz, a gente vai saber no final do mês. Não sei. Não se comprometeu. Mas é engraçado, porque as pessoas acham que a gente tem bola de cristal, né? Não tem. Apesar da minha cabeça parecer uma bola de cristal, a gente não tem a gente não tem como adivinhar. E às vezes as pessoas não entendem e a gente dá palpite e erra, né? Quem que você acha que vai ganhar? Eu posso falar aqui, eu acho que o momento talvez seja melhor para o Palmeiras, mas não sei aí se eu falar aqui que o Palmeiras vai ser campeão e alguém falar, foi o Flamengo, tá vendo, não sabe nada. Eu só dei um palpite, né? Então... O Guilherme colocou aqui, fala daquela remontada que o CR7 fez contra o Wolfsburg em 2016, se não me engano, em que você narrou. O Real Madrid precisava ganhar de 3 e ele fez os 3 gols. Foi muito legal contra o Wolfsburg lá em Madrid. Esse jogo eu tava lá no estádio também e foi muito legal. Robson. Boa tarde. A pergunta que não quer se calar. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? Robson. Ele é corintiano, Robson. Rapaz, eu vou ser bem... Não, mas eu não tenho essa não. Sabe por quê? Muita gente não sabe. Eu sou um corintiano mais pé rapado que tem assim, porque eu sou um corintiano que adora o Palmeiras. Eu cobri durante muitos anos o Palmeiras. Eu era setorista do Palmeiras. Eu ia todos os dias no Palmeiras. Tá? Tenho muitos amigos no Palmeiras. Eu moro a alguns passos do Palmeiras. Então, assim, eu acho que o sentimento do torcedor ninguém tira. Exato. Não é um pedaço de papel que tira, que não dá para você
tá? Eu sou, por exemplo, corintiano. O Mundial de 2000, aquele primeiro 2000, eu não senti como se fosse um Mundial, como se fosse um Mundial. Senti como uma grande conquista, mas não um Mundial, não tinha tido a passagem pela Libertadores, tal, completamente diferente de 2012. Então, assim, o que eu sinto do torcedor do Palmeiras é que o torcedor do Palmeiras respeita muito a história do Mundial do clube. Então, quem sou eu para falar? Se o cara se sente campeão mundial, eu não acho que é um pedaço de papel que vá tirar isso dele, né? Vitória. Já que a gente tá falando de Palmeiras, eu queria que o senhor mandasse um abraço pro Palmeiras do Caluete e o time RDD. Um abraço. Uhul, Palmeiras do Caluete. Caluete e do RDD, né? O Palmeiras do Caluete é um time amador uns times da zona rural, onde ela mora. Ah, que legal. Por favor, repete aí que eu quero. Grava aí, Vitória, pra gente passar lá. Um abraço pro pessoal do Palmeiras de Caluete. Muitas felicidades aí, muitas vitórias. O nosso professor Dinho, você pode fazer a pergunta oral mesmo, Dinho. Fique à vontade. Você é nosso. Valeu, obrigado, Alan. André, satisfação aí em ouvi-los, né? Por tantas emoções aí que já trouxe aí ao narrar grandes jogos importantes. Aí eu queria saber só o seguinte, André. Se tem diferença em narrar um jogo no rádio ou na TV? A emoção nas palavras é a mesma ou há diferença entre essas duas formas de narrar? Então, Dinho, olha só. Tem gente que considera que é diferente. Tem gente que acha que na televisão você não deve falar tanto, porque as pessoas, a grande maioria delas, tá vendo o jogo, né? Então, tem gente que acha que você não deve falar muito, né? Que você deve deixar a pessoa ver. Eu sou contra. Eu venho do rádio. Eu gosto de usar o dom da palavra para realçar e acentuar aquele momento. Então eu gosto. Eu não acho que tem uma resposta certa para sua pergunta. Tem o que cada um acha mais adequado. Eu acho que, claro, você não precisa estar num ritmo que nem é o do rádio, mas eu acho que você tem que usar o dom da palavra, sim, e não assumir só que as pessoas estejam, todo mundo vendo o jogo e prestando atenção no jogo. Eu acho que muitas vezes hoje a pessoa está vendo o jogo fazendo outra coisa, a pessoa está vendo olhando para a internet, a pessoa está vendo cozinhando, a pessoa está vendo arrumando a casa, a pessoa está vendo estudando, a pessoa está... Enfim, e eu acho que o narrador hoje, ele tem que chamar a atenção do seu telespectador toda hora, porque pode ser que ele não esteja vendo, pode ser que realmente ele esteja prestando atenção em outra coisa e está ali a televisão ligada só. Então eu acho que o narrador ele precisa falar, sim. André, quanto tempo a gente tem ainda? Então, eu ia falar isso para vocês. Eu tenho mais uns 5 minutos, porque eu tenho dentista daqui a pouco. Quando a gente tem um diazinho de folga, a gente marca Posso fazer uma pergunta? Renovar a habilitação, tem um monte de coisa para fazer. Pronto, eu queria só ressaltar rapidinho que quanto é importante a profissão de vocês. Vocês trazem para a nossa casa uma energia, o que vocês falam, o que vocês narram, é tão contagiante que a gente sente a emoção de vocês, e essa emoção nos realmente chega ao nosso lar, é como se vocês estivessem com a emoção nossa dentro de casa. E isso é muito gratificante. Um futebol sem a narração, ele não teria graça. Por quê? Porque é vocês que trazem essa emoção para a nossa casa, soma com a nossa emoção. Então, gratidão pela sua profissão, gratidão pelas alegrias que vocês trazem para os nossos lares, mesmo em meio às tristezas, mas quando o time está perdendo alguma coisa, mas vocês sempre estão lá com aquela voz firme e forte que faz com que a gente levante e não desista da nossa torcida, né? Porque eu sei que o esporte, ele transforma vidas. O esporte, ele transforma as vidas, ele abre portas para muitas pessoas. O esporte, ele amplia a nossa educação. Então, gratidão por um momento desse. Alan, gratidão eterna. Gratidão em nome de toda a família Tol, tá certo, André? Mas ainda só é o meu momento, tá certo? Obrigado. Ô, Antônia, porque tem esse momento... Deixa Alan terminar, você não tinha feito, não foi 3 que Alan leu? Deixa Alan agora fazer um momento
dele final, porque aí teve outras perguntas que a gente também não leu. A gente vai marcar depois, quando o André tiver mais tempo, um novo encontro aqui, para a gente papear ainda mais, porque como o tempo dele é muito corrido, a gente sabe que uma coisa é morar em Campina Grande, uma coisa é morar em Boa Vista, outra coisa é morar em Serra Branca, outra coisa é morar em São Paulo. A vida fica meia louca, e a correria, quanto maior o local, maior a intensidade do ritmo de vida. André, te agradeço bastante. Imagina. Eu já era seu fã antes, me tornei ainda mais depois da Copa do Nordeste. Depois de hoje, eu digo que triplicou. Então, a você eu só posso fazer referência. E agradecer bastante por essa palavra com os garotos aqui dessas duas escolas, com os professores, porque enriqueceu para a gente ainda mais o desejo da profissão, o desejo do estudo pelos alunos. Só te agradecer e que você continue sendo essa pessoa humilde que sempre foi, bastante atenciosa com os colegas. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, peço desculpas aí por não poder ficar mais, mas quero agradecer a todos e dizer a todos que aproveitem esse momento de vida de vocês. Tá na escola é um negócio que vocês vão lembrar para sempre. Eu até hoje, vocês estão no ensino médio, né? Então, vocês têm aí 15, 16 anos de idade, 17. Eu até hoje, os meus grandes amigos são os meus amigos desses tempos, são meus amigos dessa época. Eu estava até domingo agora, eu vim embora segunda. Eu estava em Salvador com os meus amigos de 15, 16, 17 anos de idade do nosso tempo de colégio. Então aproveitem bastante, porque é muito legal daqui a alguns anos vocês se encontrarem, que nem eu encontrei com meus amigos, e já se vão 30 anos desse tempo, cada um seguiu a sua vida, seguiu o seu sonho, e todo mundo vibrando com os sonhos realizados dos amigos, e aqueles momentos difíceis também, de se ajudar, e aproveitem e façam tudo com muita paixão, que o caminho é esse. Obrigado. Mais uma vez, parabéns ao Grupo Fênix e professor Alan aí pela iniciativa. André, brigadão. Gente, a gente não está abrindo mais espaço porque está com tempo curto. Se a gente abrir para um, vocês vão ficar com raiva. Diga. O André, né, para encerrar? Oi, Vitória. Colocou aqui, peraí. Tem como encerrar narrando um jogo do time do seu coração? Não, pera. Eu não faço, não sabe por quê? Vou explicar para vocês por que eu não faço. Porque a emoção nunca é a mesma. Nunca. Isso, foi o que eu falei. A gente tem que viver. A gente tem que viver. André, eu queria pedir um negócio, por favor. Me leva para assistir um jogo da Champions lá em Paris. Hã? Me leva para assistir um jogo da Champions lá em Paris, eu prometo, não dou trabalho, não. Eu não consigo. Nem eu tô conseguindo ir, rapaz. Tá difícil. Ai, André, nesse momento final aí, desde tchau. Gratidão, Alan. Obrigado. Alô, Vitória, André. Valeu. Pessoal de Serra Branca, da Teodósio, um cheiro no coração. Obrigada a todos. Pessoal, gente, obrigadão. que momento rico! Alô, perdi a fisioterapia! Só resta agradecer a vocês e desculpa, Ana Luísa, por ter tomado o horário dela da oficina. Não, foi excelente. Eu, como sou a Tirou madrinha, meu tempo de arrumar a casa. A vocês que eu tava mais como eu sou a madrinha, né, do Fênix, eu jamais deixaria de participar junto com eles de um momento desse, Alan. E foi algo que a gente já combinou, né? Eu vi sua preocupação, Ana Luísa, a oficina de empreendedorismo. Eu disse, Alan, falar em educação é falar em empreendimento, é falar em empreender. Então, ninguém melhor do que um momento como esse para os meninos da oficina de empreendedorismo, um momento rico desse que foi hoje, né? E para os nossos protagonistas. Pela educação a gente faz tudo. E desde já, eu quero agradecer muito os momentos que você vem proporcionando para os nossos alunos, junto com sua eletiva, né, ao lado de Bosco e de Amanda. O quanto você vem trazendo momentos incríveis para os nossos alunos, né? Então... Ei, Alan, tu é 10 mantelado. Olha, na próxima traz, pessoal de Serra Branca, gratidão. Quando vocês quiserem uma palestra assim, vocês aperreiam a Alan, que a Alan conhece todo mundo, Deus e o mundo. Da próxima vez dá para trazer o Neymar, Bosco é o comparsa dele. Esse negócio de comparsa, não, é que a gente é uma parceria boa, o conhecimento dele, o conhecimento dele. Comparsa
Contribui. Culpada no bom sentido, Bosco. Olha, a gente viaja no tempo, aí eu diria que Bosco seria o Terêncio da história, daquela novela Roque Santeiro. Ai, gente, fantástico. Pessoal do Serra Ana, Branca, obrigada de coração, viu, gente? Diga aqui. Nossa, valeu. Alan, Oi. dá pra trazer Neymar na próxima? Na hora eu lembrei de vocês. Ô, Ana Luísa, como é que eu faço pra parar Tipo, como a Ana Luísa gosta de zoar. Uhul! Mulher, para, que eu sou a torcedora. Olha, depois que eu fui pro Palmeiras, o Palmeiras começou a fazer gol. Quando eu e Márcia pisa no campo, vocês fazem gol. Ô, Ana, como é que eu faço pra parar a gravação aqui, hein? Simone, Anatônio, ensina aí como faz pra parar de gravar, que eu nunca Pelo amor de gravei. Deus, para não perder essa gravação, Alan. Eu parei aqui. Anatônio, vocês que são acostumados sempre a gravar, como faz pra parar, por favor, que eu nunca gravei. Tem, ao lado desse botãozinho vermelho sempre do telefone, tem 3 pontinhos. Certo. Aí você abre lá, aí lá em cima vai aparecer o nome, interromper, gravação. Vi. Você vai clicar nele, né? Ei, eu quero, viu, Alan? Manda pra mim. Cliquei aqui. Alan, dá pra trazer... Anatônio, essas gravações. Ô, Alan, dá pra trazer Neymar na próxima? Peraí, Antônio, deixa a Anatônio só responder. O link da gravação vai ficar no drive de quem abriu essa reunião. Uhum. No caso de Alan. Isso, vai ficar no drive dele. Só que ele só vai ficar disponível depois de, eu acho que umas 2 horas, porque como foi muito tempo, tá bem? Então ela não vai aparecer agora.